Boa noite a todos os ouvintes da Folha FM, eu sou o Marco Antônio Rodrigues e vamos começar a partir de agora o Folha no Ar, segunda edição. Nós, esta semana, vamos conversar com candidatos à Prefeitura de Quissamã, na próxima semana de São Francisco de Itabapoana e na outra semana de São João da Barra. Essa é a nossa escala de conversas com todos os candidatos. O programa tem algumas regras muito simples. O primeiro intervalo, começa o programa agora às 6h15, o primeiro intervalo às 6h40 e depois terminamos o programa às 19h10. Esse é a nossa regra única. E no programa comigo, os jornalistas Arnaldo Neto e Aldir Salles. Uma boa noite a vocês. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Aldir. Hoje vamos conversar com o ex-prefeito de Quissamã, Armando Carneiro, que é candidato pelo PSC. Vocês estão me ouvindo? Estamos com a conexão boa? Como estamos? Eu estou ouvindo. Boa noite, Marco. Boa noite, Armando. Boa noite, Aldir. Boa noite, Marco Antônio. A gente consegue ouvir você bem aqui, Marco. Ah, que ótimo. Eu também. Consegue te ouvir. Então vamos começando. Eu consigo ouvir muito bem. Ouvi também o Armando muito bem. Hoje com menos. Eles dois. Hoje só com menos parafernálias e menos correria que ontem. Então hoje tudo tranquilo, som tranquilo. Armando, você aparece pra gente. Às vezes o programa tira um ou outro da imagem, mas na conexão do Facebook todos nós estamos aparecendo aí. Ah, que ótimo. Tá. Então... Aqui só está aparecendo as iniciais de vocês. Ah, é? Bom. A-S e A-N. Aldir Salles, Arnaldo Neto é o AN, o Aldir Salles é o AS, e eu passo a bola para o Aldir Salles, que é o que basicamente está coordenando aqui na parte da noite. O Arnaldo já com muito trabalho aí na parte da manhã. Eu dou as boas-vindas a vocês três, e já são 18 horas e 13 minutos, a gente pode começar a conversar. Vamos lá, Aldir. Boa noite, Marco Antônio, boa noite, Armando, boa noite, Arnaldo, e aos nossos ouvintes na Folha FM, no Facebook, no YouTube também. Primeiramente, obrigado, Armando, por estar aqui conosco nessa entrevista. Começar perguntando para você que já foi prefeito de Quissamã, tenta agora retornar ao cargo. Uma questão que sempre é colocada em qualquer eleição é a questão, às vezes, a experiência como uma coisa positiva e às vezes também como uma coisa negativa, né? O que faz você querer voltar a ser candidato, voltar a querer voltar à prefeitura de Quissamã, e o que te faz crer em uma renovação a partir do que tem hoje na prefeitura de Quissamã? Bom, boa noite. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Aldir. E boa noite, Arnaldo. Bom, o que me faz hoje vir como candidato a prefeito novamente de Quissamã é simplesmente porque nós temos um grupo político que não está satisfeito com a condução da nossa cidade, com a administração da nossa cidade, e quer mudar. O nosso grupo político hoje tem um slogan que quer reconstruir Quissamã. Quissamã já teve orgulho de muitas ações que eram feitas na cidade que não eram feitas em outros municípios, em nenhum lugar, talvez até do Brasil, né? E, ultimamente, a cidade está parada, apesar da arrecadação crescente. A cidade hoje não oferece oportunidade de empregos, não se faz casas para as pessoas que mais precisam, e não se faz reformas, e nem bolsas de estudos, que era uma marca da nossa cidade. A cidade de Quissamã dava bolsa de estudo para todo jovem que passava no vestibular. Isso é raríssimo, ninguém fazia isso. E tem condições de fazer. O nosso município também hoje
está assistindo uma total abandono das áreas do município, da área urbana, da área rural. Nós temos hoje esgoto pela rua toda, nós temos hoje, por todas as ruas, nós temos 100% de saneamento básico, por falta de manutenção, está tudo abandonado, contaminando os nossos corpos hídricos da nossa cidade. O canal Campos Macaé está sendo contaminado por esgoto. O Parque de Jurubatiba, que é uma área de preservação ambiental, está sendo contaminado por esgoto. A Lagoa da Ribeira, que é outro manancial hídrico aqui do município. E nós temos hoje uma população que sabe que Quissamã pode mais. E o nosso grupo são 2 partidos, o PSC, com 17 candidatos a vereador, e o Partido Progressista, o PP 11, com mais 17 candidatos. São 34 candidatos a vereador que temos nos 2 partidos que apoiam a nossa candidatura. O meu vice é o Marco da Loja, do partido PSL, né? É um comerciante da cidade, nascido na cidade, é uma pessoa que cresceu trabalhando, veio de baixo, e uma pessoa muito querida em toda a cidade de Quissamã. Então, nós somos muito otimistas com essa campanha, onde nós estamos mostrando que a nossa cidade tem condições de ser aquela cidade que sempre orgulhou a todos nós aqui da cidade de Quissamã. Nós sempre nos orgulhamos de ter uma cidade onde nós tínhamos um encaminhamento claro para uma política de desenvolvimento. Nós sabemos que o ponto fraco da cidade de Quissamã é a nossa dependência de royalties, como é dos municípios vizinhos e dos municípios, principalmente dos municípios da zona de produção principal. Os municípios são dependentes do petróleo. Então, no nosso mandato, nós fizemos, desde 2005, nós fizemos um plano diretor, começamos a fazer um plano diretor da cidade. Até então, a cidade não tinha um plano diretor. E era necessário dar um rumo da cidade, numa administração da cidade, um planejamento para a cidade. E esse planejamento veio do plano diretor, que indicou quais são as potencialidades do município e quais são as fraquezas. E perguntava qual a cidade que nós queremos. Então, identificamos os nossos pontos positivos. Nós temos um patrimônio histórico fantástico. Nós temos um patrimônio natural também, por conta da Restinga de Jurubatiba e lagoas, 17 lagoas costeiras. Nós temos, então, um potencial para o turismo. Então, nós restauramos esses patrimônios históricos e demos condições de ter o turismo também no nosso patrimônio natural. Então, enfim, a cidade foi caminhando para o desenvolvimento também nesse viés, que a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco na cidade de Quissamã é a dependência que nós temos do petróleo e a dependência também de nós termos apenas da prefeitura. A prefeitura era o maior empregador, praticamente o único. Existia em Quissamã uma usina, um engenho central de Quissamã, que era a maior indústria da cidade, que empregava quase 1.000 pessoas. A usina fechou em 2002. E, com isso, nós ficamos sem alternativa econômica. Então, no nosso mandato, nós pegamos a deixa do plano diretor que indicou essa deficiência, essa fraqueza, essa fragilidade do município e criamos umas zonas especiais de negócios, onde atraímos empresas para a nossa cidade. E, ao mesmo tempo, a perspectiva era de um crescimento maior para nós estarmos trazendo uma solução de desenvolvimento fora petróleo, fora royalties. Quais são as potencialidades?
Então, nós criamos um programa chamado Programa Quissamã Empreendedor. Nesse programa, nós atraímos as empresas para essa área que eu falei anteriormente, nessa zona especial de negócios. Nós atraímos também um polo de costura para empregar a mão de obra feminina, que também foi identificado no plano diretor, que a mão de obra feminina também precisava era difícil conseguir emprego para as mulheres. Então, o polo de confecção que nós criamos também foi um grande gerador de emprego nessa área, dentro desse processo. E o grande projeto de Quissamã, que é o projeto de Barra do Furado, que na época nós fizemos uma costura difícil, primeiro para conseguir licença ambiental, que não foi fácil, levamos 4, 5 anos, e depois foi a costura que nós fizemos com o município de Campos, com o governo do estado e com o governo federal. E conseguimos a licença ambiental, conseguimos licitar as obras. As obras iniciaram em 2011, em 2012 estava em pleno vapor, e, para mim, na minha opinião, o maior crime que existiu na nossa cidade foi a interrupção dessas obras em 2013. Pois não? Armando, e nessa questão, a gente está falando sobre um cenário de royalties que é uma realidade, né, que a gente sabe disso. Conversamos muito sobre isso na nossa outra entrevista, que foi no estúdio, ainda você Exato. Na condição de pré-candidato. Mas a gente sabe que também existe a possibilidade, inclusive, de ser julgado agora, novamente, dia 3 de dezembro, a partida dos royalties. Qual o papel estratégico desse complexo, do Farol Barra do Furado, para Quissamã, num eventual governo seu, caso você volte à prefeitura agora em 2021, em um período turbulento como esse, que o município pode perder sua maior receita de royalties? Bom, na verdade, as obras lá de Barra do Furado paralisaram em 2013. Hoje, eu vejo um cenário completamente diferente na retomada dessas obras. Na minha opinião, Arnaldo que falou, né? Isso. Na minha opinião, Arnaldo, no Barra do Furado hoje, nós temos que atrair um investidor privado. Por quê? Porque o governo do estado está sem condições e as prefeituras, com a capacidade de investimento, pelo menos a de Campos, menos do que a de Quissamã, mas levando em conta o cenário total, a União, o Estado e as prefeituras, não se tem como fazer mais aquele projeto original, que poderia, se tivesse dado continuidade, ter inaugurado em 2014, no final. Mas, enfim, hoje, na minha opinião, ainda é atrativo o projeto de Barra do Furado, dessa vez agora para empresas privadas, porque nós temos aí outras ações Mas como região, seria cessão? Na região. Seria cessão para a empresa privada, porque há recurso público ali, né? Qual seria a modalidade? Seria uma cessão para uma empresa privada que quisesse realmente aportar os investimentos necessários ali. Os investimentos necessários para... como se fosse lá no Porto do Açu, que tem lá um empreendimento que é privado, tem um dono. Barra do Furado também poderá ser um investidor que vê possibilidades de negócios nessa área offshore, na área da pesca e na área também que a gente está vendo muitos investimentos hoje nessa questão das plataformas que vão ser desmontadas, nessa questão da nova lei do gás, que foi aprovada recentemente no Congresso, no Senado, se não me engano, não sei se foi na Câmara. Foi na Câmara, né? Mas, então, essa lei do gás, que o gás chega no litoral aqui em Barra do Furado, perto de Barra do Furado. Essa lei do gás e mais esses investimentos que ainda são feitos na bacia, com certeza podem atrair investidores, mas o setor da pesca, que por si só sempre foi, na verdade, o motivo inicial do projeto de Barra do Furado foi por conta do potencial piscoso daquela área. Os barcos vêm pescar na direção aqui de Barra do Furado e voltam para o Rio de Janeiro, para o estado de Santa Catarina, enfim, para outros lugares.
Então, hoje, talvez seja possível, talvez não, eu vejo possibilidade de fazermos uma parceria público-privada, um investimento que pudesse contemplar investimentos de empresas que veem nessa região uma oportunidade de negócio. Armando, até complementando a pergunta que o Arnaldo fez, você citou também um pouco antes sobre a questão da arrecadação, né, dos royalties, né? Desde 2016 foi um tombo, né, realmente histórico para toda a região, né? Até os dados aqui do InfoRoyalties da Universidade Cândido Mendes, e o município que já chegou a receber 124 milhões em 2007 recebeu 40,1 milhões em 2016. Desde então vem numa crescente de arrecadação, com previsão de 122 milhões no ano que vem, depois com uma certa estabilidade. Mas... Esses números, 122 milhões... Antes da pandemia, né? Não, a arrecadação de royalties que você fala. Isso. Sim. Seria um novo pico, né, nesse cenário dos royalties desde 2000 para cá. Mas tem essa questão, como o Arnaldo levantou, do julgamento dos royalties, da partilha dos royalties, marcado para dezembro no STF, e que pode mudar completamente o cenário para todas as cidades da região. Mais especificamente, como que Quissamã, como que a região, e como que pode ser a articulação para uma mudança com relação a isso, ou um acordo como o Estado do Espírito Santo já colocou na mesa, né, para diminuir a perda dos municípios e estados produtores, e como governar num eventual cenário de partilha dos royalties. Olha, Aldir, né? Isso. Aldir, na verdade, a gente não pode nem pensar se houver um projeto de partilha geral desses royalties pelo Brasil inteiro, como é o projeto que vai ser julgado, né? Porque isso aí seria falência total do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios da região produtora. A falência total. Nesse cenário, um dos estados mais importantes da federação estaria totalmente quebrado, que é o Estado do Rio. Portanto, eu não vejo que haja esse cenário de interesse de realmente quebrar, destruir o Estado do Rio de Janeiro. Eu vejo e tenho conversado e acompanhado alguns, como é o caso do Espírito Santo com essa proposta, tem outras propostas, como também eu vejo uma negociação para se conseguir diminuir o impacto que isso teria em todo o Estado do Rio nos municípios produtores. Mas, na minha opinião, o deputado Cristino Áureo tem um projeto para que esse projeto, isso seja adiado, essa votação, para que o debate seja mais acirrado, até porque é um debate que tem que ser mais político do que jurídico, né? E é necessário haver mais um tempo para que se chegue a um acordo político para essa questão, e não simplesmente que o judiciário bata o martelo e que isso possa trazer uma catástrofe, que seria essa redistribuição e a quebra do Estado do Rio e dos municípios produtores. Então, não acredito que vai haver essa irresponsabilidade. Na minha opinião, o bom senso vai prevalecer e vai chegar num termo onde nós possamos realmente ter um acordo onde as partes possam ser contempladas adequadamente. Mas só complementando, se você me permite, você falou que é difícil de pensar num cenário que haja uma partilha total dos royalties. Mas seria possível um desastre absoluto. É possível governar? Nessas condições, em primeiro lugar, o Estado quebra, né? E os municípios também. Todos os municípios, não estou falando nem só do meu município aqui de Quissamã. Aí é uma hipótese que eu não quero antecipar, porque ainda não ocorreu.
Mas nessa hipótese a gente tem que procurar evitar. E como eu falei com você, eu acredito que o bom senso irá prevalecer e isso não vai ser permitido que um impacto tão violento ocorra num estado tão importante da nossa federação, que é o estado do Rio de Janeiro. Armando, eu vou entrar um pouquinho na questão política. Nesse bloco a gente fala mais sobre questões políticas também, e no próximo a gente fala sobre o plano de governo. Com relação ao número de candidatos de oposição, por exemplo. Samã é uma cidade pequena, um município com um número de eleitores que gira em torno de 25, 30 mil, não é isso? Não, menos. São 18 mil eleitores. 18 mil, estou calculando por São João da Barra com 30, né? Então, 18 mil eleitores, 5 candidatos a prefeito, 4 deles, uma é a prefeita Fátima Pacheco, candidata à reeleição, e outro 4 da oposição. Em tese, isso não favorece a máquina? Como que está esse clima da campanha aí em Quissamã? Na verdade, quanto maior a divisão, melhor para a máquina, né? Nesse sentido, eu cheguei a conversar com 2 dos 3 candidatos antes, lá atrás, no mês de janeiro, fevereiro, antes da filiação partidária, e 2 deles, o Djamin e o Manuel da Ótica, até acenaram para nós fazermos uma composição, que a proposta que nós tivemos conversando com eles, em comum acordo, era de, quando chegar perto das convenções, foi em setembro, na época não tinha havido adiamento ainda, né? E a convenção seria em julho. Era que nós fizéssemos uma pesquisa para a gente tentar ir com um nome só que tivesse mais chance para a disputa. Mas, na verdade, isso foi conversado lá atrás e quando realmente chegou a hora, eles não quiseram mais fazer isso, talvez pressionados pelos partidos, né? Porque os partidos hoje, como não existe coligação, os partidos querem ter candidaturas nos municípios. Então, forçam a barra para que haja a candidatura majoritária. Isso favorece também a composição de candidatos a vereador e, com isso, fortalece o partido. Todos os partidos têm interesse de ter candidatos em todos os municípios. Porque hoje, por essa legislação continuando, vai diminuir com o tempo o número de partidos, né? A gente sabe que, não havendo coligação, a cláusula de barreira vai eliminar, desses 30 e poucos partidos que existem, vai diminuindo. Então, os partidos forçam para que os candidatos venham, né? Que lancem candidatura majoritária. E nesse ponto aí, eu acho que eles decidiram continuar pelos partidos e as candidaturas prosseguiram. Armando, e você, na sua coligação, né, você falou dos candidatos a vereador, mas são 4 partidos, né? O PSC, o PSL, o PP e o PSDB. A candidata Exato. da máquina, como é de costume, né, agregou uma grande quantidade de partidos na coligação. Na Câmara, hoje, tem a sua esposa, a Alexandra, né, de oposição, e mais um, se eu não me engano, né, mais um vereador de oposição. Como fazer essa composição com a Câmara Municipal, independente se for renovada, se manter grande parte dos nomes, como trabalhar com a composição de uma Câmara hoje que é desfavorável? Não, acredito que nossos 2 partidos têm condições de fazer a maioria dos vereadores. São 11 vereadores que serão eleitos dessa vez em Quissamã. Hoje são 9, foi aprovada uma legislação que passou para 11 vereadores. Então, nós trabalhamos com essa hipótese de formarmos a maioria. Mas, caso isso não ocorra, eu não vejo que teria problema nenhum em compor a maioria na Câmara de Vereadores, mesmo que os eleitos estejam em outra agremiação. Porque, na verdade, todo mundo quer o bem da cidade de Quissamã. Todo mundo quer o melhor para Quissamã. Então, é sentar, conversar, e eu não vejo que isso seja nenhuma dificuldade. Armando,
e com relação a essa campanha nova, né? Você já foi prefeito por 2 oportunidades, foi candidato em 2016, já disputou também como candidato a deputado, enfim, participa do jogo eleitoral há alguns anos. E essa nova realidade, essa campanha em meio à pandemia, quais são as maiores dificuldades ou tem algum benefício? Como que você avalia? É muita dificuldade, é completamente diferente para todos, né? É ruim até para a democracia. A gente não tem condições de conversar com as pessoas como gostaríamos, mas é a realidade. Nós não podemos também estar expondo ninguém, que a gente sabe que a pandemia, nível mundial, nível nacional e municipal, estadual, enfim. Então, nós temos que nos adaptar à regra que tem. Não é o ideal, mas é o que se tem, é a realidade. Então, nós estamos fazendo uma boa campanha, estamos visitando de uma maneira as casas das pessoas que queiram nos receber, estamos visitando com todas as precauções possíveis, estamos, na verdade, também nas redes sociais, procurando passar nossas mensagens, nosso plano de governo, e nas redes sociais, em um site, uma página onde as pessoas tenham acesso. E essas reuniões que são feitas têm servido também para a gente conseguir divulgar todo o nosso plano de governo, todas as nossas principais ações de como a gente vai reconstruir Quissamã. Armando, você do partido do PSC, né? O PSC houve essa onda, né, do PSC, dos partidos mais conservadores na última eleição de 2018, formou o governador Wilson Witzel, afastado hoje do cargo. Essa mancha com o afastamento do governador e das denúncias de corrupção ele e o presidente do partido, o Everaldo, o pastor Everaldo, isso atrapalha de alguma forma a sua campanha em Quissamã? Não vejo isso nenhum problema, porque os temas discutidos aqui na cidade são os temas locais, são os problemas de Quissamã. Agora, eu também fui eleito prefeito nos 2 mandatos meus, foi pelo partido PSC. Né? Então, eu saí do PSC no ano de 2016, porque discordei de algumas coisas lá, mas minha esposa continuou sendo a presidente do partido, a Alexandra, né, que foi vereadora eleita com o maior número de votos na cidade, e nós tivemos também o retorno agora, nesse ano. É lamentável o fato que aconteceu com o governo do Estado, enfim, mas na eleição local, os problemas que têm sido debatidos aqui é sobre Quissamã, sobre os candidatos, sobre as pessoas que estão se candidatando e o que é melhor para Quissamã no futuro. Essa é a discussão. Eu quero alertar, então, só Arnaldo, e 1 minuto para o intervalo. Tem uma questão que sempre vem à tona nas redes sociais, e a gente vê que Quissamã tem muita gente envolvida no Facebook, quando você participa, quando a Fátima participa, enfim, está mandando um abraço para todo mundo de Quissamã que está acompanhando a gente, que é a pergunta, você já respondeu da outra vez, mas eu refaço a pergunta aqui, que é a questão de uma moenda. Explica para quem está ouvindo a gente, que tem muita gente de Campos acompanhando também, o que é essa moenda e o porquê te questionam tanto com relação a ela. Não, essa moenda fazia parte, eu te falei anteriormente sobre um programa Quissamã Empreendedor. O Quissamã Empreendedor era um programa que financiou muitas empresas aqui em Quissamã, inclusive algumas empresas da cidade. Financiamos uma pousada que ampliou, financiamos uma ótica, financiamos um laboratório uma fábrica de óculos. E financiamos também essas empresas da Zen, né? Temos um laticínio instalado lá até hoje, que fazendo uma sinergia com a produção que nós temos de leite no município, está funcionando a cooperativa de Macuco, e tem funcionando ainda também uma metalúrgica, ADN,
que também fabricava destilaria, fabrica pequenas indústrias, e veio, por parte da cooperativa de Quissamã, a iniciativa de se unir a alguns empresários e formar e construir mais uma destilaria de álcool. Nessa destilaria de álcool, deixa eu só complementar aqui o raciocínio sobre a Moenda. Eu ia te pedir o seguinte, eu entendi que foi um programa de apoio a vários projetos, entre eles a Moenda. Eu vou pedir para você complementar no próximo bloco, que a gente já está estourado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, Armando, e já voltamos e você continua o teu raciocínio. Folha FM, a rádio que toca você.